Olá, estamos aqui para dar continuidade à análise sintática, termos da oração. Nós vamos falar hoje de sujeito, tipos de sujeito. Para isso, nós vamos compartilhar uma tela aqui. Então, vamos lá. Compartilhar essa tela para ficar melhor de entender. Os tipos de sujeito. O sujeito de uma oração pode ser de dois tipos, determinado ou indeterminado. Vou pegar uma canetinha aqui para a gente ir marcando, sublinhando, determinado ou indeterminado. Numa oração, nós podemos encontrar esses dois tipos de sujeito. O sujeito determinado, ele pode ser identificado dentro da oração ou pela desinência verbal ou pelo contexto. Ele é um sujeito que nós podemos identificá-lo. O sujeito indeterminado, ele é um sujeito que ele existe, mas nós, pelo nome já está dizendo, né? Nós não podemos dizer quem é esse sujeito, nós não podemos determiná-lo. Então, o sujeito determinado, ele vem de acordo com a forma que ele se apresenta, ele vem se classificar em sujeito simples, sujeito composto e sujeito oculto. O sujeito simples é aquele que apresenta um único núcleo. Por exemplo, os deliciosos bolos de chocolate de minha avó Lourdes fazem sucesso no bairro. O sujeito aqui é os deliciosos bolos de chocolate da minha avó Lourdes. Percebam que esse sujeito é um sujeito constituído por muitas palavras, né? Por várias palavras. No caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palavras. Porém, só existe aqui uma palavra nesse sujeito que é a palavra mais significativa, a palavra mais importante, que no caso ela vai ser o núcleo. No caso aqui é bolos. Bolos é o núcleo desse sujeito. Todas as outras expressões ou palavras contidas nesse sujeito, ela vai estar relacionada ao núcleo bolos, certo? Então, esse sujeito é um sujeito simples, porque ele possui apenas um núcleo. Vamos ver aqui. Dando continuidade. Deixa eu ver aqui. Vou pegar outro slide. Bem, nós vamos aqui para o sujeito composto, fazer o estudo do sujeito composto, que é aquele que apresenta mais de um núcleo. Exemplo, eu, meus vizinhos e a professora Fábia organizamos um piquenique. O sujeito é eu, meus vizinhos e a professora Fábia. Mas nós podemos perceber nesse sujeito que ele tem mais de uma palavra principal, né? Importante, independente. Então, vamos ver aqui. Eu, vizinhos e professora. Então, percebemos aqui que essas palavras elas são os núcleos desse sujeito. Então, elas são palavras que não dependem uma da outra, né? Elas são palavras independentes, palavras principais e se constituem núcleo do sujeito. Portanto, esse é um sujeito composto. Vamos para o sujeito oculto. O que é o sujeito oculto? É aquele que não vem expresso na oração,
mas pode ser identificado pela desinência verbal ou pelo contexto. No caso aqui, sentimos saudades das aulas presenciais. Essa frase aqui, nós temos apenas aqui o predicado. O que está explícito aqui nessa frase, nessa oração, é o predicado. O sujeito, nós temos, para identificarmos o sujeito, nós vamos ao verbo. Essa forma verbal sentimos, nós vamos perceber que ela está relacionada à primeira pessoa do plural. Nós sentimos. Logo, o sujeito é nós. Vamos colocar aqui. Nós. O sujeito é nós. Vou colocar aqui entre parênteses, né? Para demonstrarmos qual é o sujeito dessa oração. É uma oração em que o sujeito é oculto, né? Nós podemos identificá-lo pela desinência verbal, através da desinência verbal, ok? Então, vamos encerrar essa aula para que o vídeo não fique tão longo, né? E depois faremos outras videoaulas, ok?